a mais um episódio maravilhoso do nosso Simplify America, patrocinado pela Ideal Care e o grupo Ideal Trends. Pessoal, hoje nós trouxemos uma pessoa para deixar aquele calorzinho no seu coração, uma teenager, sabe? Uma pessoa assim maravilhosa, uma Cinderela que fugiu da Disney. Exatamente. Com vocês, Ludmilla! Obrigada, Ju. Lud, eu tô tão feliz de você ter aceitado esse convite. Amiga, e eu feliz pelo convite, porque eu adoro falar sobre a minha história nos Estados Unidos. Yes, I am a princess, you know. So, Por favor, né? Primeiro se apresente. por favor, Conte pras pessoas, né? Como que você Claro. veio se redescobrir nessa terra. Sim, porque sim. hoje a gente precisa falar, né? Claro, Como que é Claro. nascer de novo. Nascer de novo. Ia Nascer começar de do novo, zero começar mesmo. de um... Isso. Assim, eu me chamo Ludmilla, certo? A conhecida de Orlando, gente. Não tem uma pessoa, um lugar. Não tem um lugar que eu vá que a pessoa não fala, eu conheço a Lud. Gente, porque é muito natural, eu sou muito apaixonada por isso aqui, entendeu? E assim, né, eu moro aqui há 5 anos e meio, eu vou fazer 6 anos em janeiro, e foi um sonho realizado. Eu vivo um sonho, A gente se amiga. conheceu, você lembra disso? A gente se Lembro, eu tinha conheceu... acabado de chegar. Eu também, a gente se conheceu muito Sim, na mesma muito época. perto, muito Aham. perto, A gente era é. muito bebezinha América. Muito bebezinha América, não sabia de nada ainda, né? Que estava por vir. E no caso, e eu já conheci os Estados Unidos, era uma prática minha, da minha família. A primeira vez que eu vim aqui, eu nem consegui trazer a minha Gabizinha, que hoje tem 15 anos, porque ela era muito pequenininha, então eu deixei ela no Brasil. E vim só com a Duda, e era uma paixão. E acredite, porque é sincero, eu só falo que é realmente verdadeiro para mim. A cada vez que eu voltava para o Brasil, e quem está me acompanhando vai saber que é verdade, eu sofria. Eu não queria voltar. Eu não queria voltar Parece que para o Brasil. nasceu Porque aqui, né? Deus já havia plantado no meu coração uma vida nos Estados Unidos. Entendeu? Sério, Lud? Então, me identificava com tudo. Me identificava... Não sei, era um sentimento, assim, de pertença a esse lugar. Entendeu? E era um sonho morar aqui. Era um sonho. Só que aí a gente acabava voltando até que eu e meu marido tomamos a sábia decisão de por que não começar de novo. E eu adoro recomeçares. Porque a gente recomeça todo dia quando a gente sai da nossa cama. Amém. Então, por que não começar num país em que eu sou apaixonada, em que cada dia eu estou mais encantada, quando eu saio da minha casa dirigindo o meu carro, eu até às vezes faço publicações no Instagram em relação a não é... Eu copiei isso, não foi criado por mim, mas eu coloco sempre, não é terapia, mas é terapêutico. Eu dirigindo nas minhas ruas em Orlando, ouvindo a minha música. Então, é um sonho realizado. E eu sou muito grata por Deus ter permitido viver esse sonho. Gente, muito grata. eu acho que assim, se a pessoa... Muito. Se alguém tá ouvindo esse podcast aqui agora, vendo a gente falar, vendo esse brilho no olho que você tem, de falar dos Estados Unidos, de falar de morar nesse país, caramba. Não, é um sonho. Eu acho que assim, não tem como a pessoa falar assim, não, é horrível morar lá. Não tem como. Não tem como. Ainda mais quando você fala assim, o olhinho brilha assim, ó. Sim, o olho brilha. E hoje eu trabalho com processos, né, ligados a visto de estudantes, não só a quem muda o status aqui, mas para quem tira o visto do Brasil, e que envolve, eu lembro da minha história do início, entendeu? Porque foi com muito amor que eu comecei essa história. Eu aprendi o inglês nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui, eu não sabia nada. Vamos organizar, porque Vamos eu falo organizar, muito, você eu fala também. muito. Ai, que delícia. Duas teenagers, Barbie Girl. Eu ficaria aqui o dia inteiro nessa conversa, sendo Não, chamada. vai ser o episódio mais longo do nosso canal, meu Deus do céu. I'm Segura a sure. língua. I'm sure. Tá, segura a língua, Ludmilla. Vamos Então controlar? tá. Você veio pra cá em 2020, né? Que eu cheguei em 2019, você chegou em 2020, janeiro. Eu cheguei em janeiro. Ok, de com quem 2020. você veio? Eu vim com o meu marido, certo? Gustavo, e as minhas filhas, a Maria Eduarda e a Maria Gabriela. Quantos anos elas A tinham? Maria Eduarda tinha 15 para 16 e a Gabizinha tinha 9. 9 de 8 para 9. ali Gente, eu naquela lembro. faixa. Eu lembro muito da Maria Eduarda. Ela tava bem teenager, assim, ó. Bem teenager. E apaixonada pelo processo, porque também Sim. sempre foi um sonho dela, e eu acho que... Isso é muito bom, né? muito Porque bom, é importante isso, tanto a Juliana. Maria Eduarda quanto a Gabi
tinham esse sonho também ou não? Não, a Maria Eduarda, sim. A Maria Gabriela, não, porque ela era muito pequenininha. Então, ela era muito ambientada dentro de uma escola em Fortaleza que ela cresceu, ela nasceu no Cristos e ela viveu ali muito tempo. Então, ela tinha as melhores amigas. Sim. Ela gostava dos Estados Unidos para passeio, Sim. não para uma questão Tipo, com data de de vida. ir e voltar. Exatamente. Tanto que toda vida que nós comunicávamos uma possível compra de uma viagem, era uma alegria. Mas quando nós falamos a ela que seria definitivo, Uau. aí é mais difícil, né? Mas assim, tudo em prol de um bem maior, que foi a sábia decisão de escolher viver Cara, num país então que a assim, gente você é a gosta. pessoa perfeita que a gente convidou pra poder contar. Porque assim, você teve a visão da filha que super aceitou Super e aceitou, da filha que foi apaixonada. bem resistente. Bem resistente, bem Tá, resistente. Lud, você chegou aqui, como que foi seu processo? Você chegou e foi morar onde? Foi fácil, foi difícil? Certo. Escola, como que você escolheu? Porque aqui nos Estados Unidos, né, nem todo mundo sabe, mas aqui nos Estados Unidos as escolas são baseadas por notas. E hoje mesmo eu escutei você falando com uma pessoa sobre a região. Sobre a região, foi. E você estava falando sobre as notas da escola, que a primeira coisa que você sempre pensou foi por elas, né? Sempre para as meninas. Priorizei o tempo inteiro. Então, assim, quando eu decidi viver aqui nos Estados Unidos, eu tinha uma conhecida minha na época que ela morava em Windermere, certo? Que foi o lugar que eu escolhi para viver. Eu adotei Windermere para minha vida. E nós fomos fazer uma visita até ela antes da decisão, né, de vir mesmo. E ela me falou que aqui as escolas, elas funcionam da seguinte maneira: você matricula na escola que é pertencente ao seu zip code. Ou seja, eu não escolho a escola... Para quem não sabe, zip code, código postal. CEP. É o CEP, Você decide, a escola é definida de acordo com o CEP seu. Diferente no Brasil, que você uma escola é definida de acordo com o que você decide para os teus filhos. Às vezes, se tem vaga ou não. Se tem vaga ou não, se é uma escola com um bom rendimento, de notas. Aqui não, aqui é o zip code. Então, que é o CEP, né, para quem está no Brasil. Então, no caso, assim eu defini. E quando eu visitei o Windermere, eu gostei de tudo. E voltando para o Brasil, antes da decisão, eu fui consultar no site, que é da OCPS, que é a Orange County Public School, a nota das escolas. Tanto a da Elementary, porque você sabe que aqui nós temos 3 faixas: Elementary School, Middle School e High School. A Elementary School... Tem o Kindergarten. Kindergarten, aqui são os menorzinhos. Mas para quando eles engrenam, né? A Gabizinha foi no Elementary até o 5º ano, 4º e 5º. Depois ela foi para a Middle, que aí você faz 6º, 7º e 8º. E depois você vai para High School, que aí você faz 9º, 1º, 2º e 3º. Então, assim eu fiz. Eu cheguei ao Brasil, né? Retornando da viagem daqui, eu fui pesquisar as notas. Eu fiquei impressionada. As notas das escolas e Windermere são incríveis, entendeu? Então, eu falei, é aqui que nós vamos morar. E assim nós o fizemos. Decidimos por Windermere, alugamos um apartamento, a princípio, porque nós não saberíamos, né, para onde a vida nos levaria. Então, eu coloquei a Gabizinha no Elementary. Para ela, como eu estava dizendo, não foi tão fácil, porque ela não tinha o domínio ainda da língua. Sim, né? Do inglês. Eu sempre falo isso. A visão de quem fala inglês no Brasil para a visão de quem fala inglês aqui nos Estados Unidos é outra coisa. Completamente diferente. Você pode, sim, falar um inglês no Brasil, mas quando você chega aqui, você vai dar uma... Opa, como assim? O que estão falando? E a Gabizinha fazia um curso de inglês, mas ela não conhecia ainda. A Duda já chegou aqui fluente, porque ela começou o inglês no Brasil muito nova. Ela sempre amou a cultura americana, ela começou no inglês aos 7 anos. Nossa. Então, quando ela chegou aqui, ela já era formada, entendeu? Tanto que quando ela chegou ao Windermere High School, logo assim, recém-chegada, ela já foi ser monitora. Ai, que gracinha! Linda, de pessoas que chegavam, tipo, de Massachusetts, entendeu? Então, muito legal, porque o inglês dela sempre foi muito bom. Então, a adaptação dela foi fácil, mas a da Gabi não foi tão fácil assim. Então, como nem tudo são flores, eu não posso, né, ignorar o fato de que ela não entendia o que a professora dizia, entendeu? Sim. E nós, como mães brasileiras, somos muito apegados. Então, eu chegava na escola, eu queria ficar na recepção. E eu lembro como se fosse ontem, a diretora da escola falando, bye, mom, bye. Eu não, I need to stay, eu quero ficar. Não, você não pode, you can't. Aí eu vou embora, ela chorando, e eu chorando, indo. Meu Deus do céu! Mas, enfim, né, foi adaptando. E hoje em dia, ela fala um inglês perfeito, claro, sim, entendeu? sim. Porque eles
Quando eles viram a chave, Não, acabou. eles viram... E assim, pra eles é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. A gente fala isso e as pessoas... Ai, mentira. Não, é gente, verdade. é a verdade, realidade. é verdade. As crianças, elas viram uma chavinha tão rápido. Sim. Eu tenho um filho de uma amiga que eu sempre conto o exemplo dele, o Ian. Ele é maravilhoso. Ele chegou aqui com 3 aninhos. 3 para 4 aninhos. Bem pequenininho. E ele falava assim com a mãe dele que ele queria ir embora para casa dele, no Brasil, porque a televisão falava estranho, as pessoas falavam estranho, que ele não gostava. Claro. Hoje em dia, eu vou conversar, o Ian tá com 8 anos. Eu vou conversar com o Ian, aí ele não consegue mais falar certas palavras em português. Acredito. E aí ele fala em inglês, aí eu falo assim, cadê aquele menino que reclamava que não passava português? Aí ele... Não lembro, tia. Não lembra, né? Não, a Gabizinha, às vezes, quando eu vou falar alguma coisa com ela e eu uso uma palavra um pouco mais elaborada, semana passada eu fui dizer para ela, você tem que entender que há uma sintonia. Aí ela... O que seria sintonia? Oh, my goodness. Oh, my goodness. E eu fui que meu coração se enche de felicidade, não posso mentir. Quando ela começa a não entender mais as palavras em português, Gabriela, sintonia. Aí você explica no inglês, você faz um bem bolado, porque ela não sabe. Ela não foi alfabetizada no Brasil. Isso é verdade. E hoje em dia... Acabou. E pergunta, isso que você citou do filho da sua amiga, aconteceu com a Gabizinha também. Por vezes, ela sentia falta da família, ela falava, eu quero voltar, tô com saudade das minhas amigas. Mas hoje, pergunta, não quer ir no Brasil, não quer nem visitar o Brasil. Ô, Jesus! Americanizou total. Americanizou total. Lud, aí você tava falando que você procurou as notas, né, isso, da escola. das escolas. E aí você foi e falou, não, então é aqui que vai ser o melhor local. Aqui que eu vou morar, aqui que nós vamos viver, entendeu? Ok, e é o Windermere. O Windermere. Windermere, qual que é a média de notas aqui? O que seria? Qual que é a média de notas de escolas? As escolas têm uma nota, por exemplo, 1, 2, 3, 4, como que funciona? As escolas, sim, elas vão de 1 a 10, o Windermere é sempre 10, 10 mais... Entendeu? É muito legal. Hoje eu conversava com um futuro estudante nosso, que ele mora em um outro bairro, ele falou, lá minha escola é 8. Mas tem alguns bairros aqui que há notas 4, 5, entende? Então, todos os pais que estão pensando em vir com seus filhos, tem que haver esse cuidado, porque a nota da escola, ela é fundamental, não só para o aprendizado, como para uma questão de adaptação da criança, entendeu? Sim. Mas bem recebida, tem algumas escolas com notas baixas devido à questão do bullying, sabe? Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado. Nossa, entendeu? Você entrou num assunto que eu acredito que é uma pauta muito delicada, né? Suas filhas não passaram por nada, não graças passaram por a Deus. nada, graças a Deus. Graças a Que bom. Deus. Isso é muito graças importante. A Deus. E a Gabizinha, né? Que teve mais resistência em relação à língua e tudo mais. Sim. Ela teve um apoio da escola com isso? Como que foi? Ela, na época, ela tinha uma professora, a Miss... Ai, me fugiu o nome dela agora. Enfim, que era muito bom, porque é americana, mas ela era noiva de um brasileiro. Então, ela nunca falou com a Gabriela em português, mas, em compensação, ela entendia algumas coisas que Maria Gabriela falava, entendeu? Sim. Mas, em relação à tarefa, a tudo, dentro da escola, não. Mas isso também é uma coisa importante falar para os pais, que conforme os brasileiros estão vindo em maior quantidade para cá, cada escola já meio que está se organizando para ter um apoio que fale em português. Que legal. Eu tenho isso. amigas que trabalham em escolas aqui e que elas são um apoio para quem? Para esses recém-chegados. Entendeu? Porque a criança precisa ter uma pessoa que olha e fala, eu acolho você. Eu não vou falar com você em português, você está nos Estados Unidos, mas eu entendo o teu sentimento, entendeu? Sim. Isso é fundamental, esse Não, cuidado. esse cuidado, né? Tem que ter. Lud, tenho certeza que essa pergunta vai ser universal. Adoro. Quanto você paga de escola? Nada. $0. Sua filha estuda estuda numa e não escola paga. 10 mais. 10 mais e eu não não pago paga nada por nada. isso, não. Porque, assim, é algo também que alguns brasileiros têm dificuldade. Quando elas estudavam no Brasil, eu pagava caríssimo pela escola. Imagina. Caríssimo. E aqui nós temos um estudo muito bom, uma segurança dentro das escolas e nós não pagamos por isso.
Tá? Por quê? Porque você tem uma ideia do governo da importância do estudo, entende? Então, claro, aqui nós temos as escolas particulares também, mas que não deixam nada a desejar para as nossas escolas públicas. Certeza. Inclusive, Tanto que não é nem tão, assim, vamos dizer assim, no popular, não é nem tão famoso as escolas particulares. Exatamente, aqui. não A é gente algo não que escuta falar, é. porque o nível das escolas aqui, elas são nível de escola particular. Exatamente, são nível de escola particular, Sim. o ambiente. Eu sempre fiz questão de as escolas conhecer como funcionava internamente, os professores. Gente, é padrão AA. Entendeu? Inclusive, tem até um caso engraçado que a Maria Eduarda, né? Quando ela começou a estudar. Conte. Adoro. Ela estudava, só não vou falar o nome aqui porque não vem ao caso, mas com um filho, tá? De um dono de uma grande rede nos Estados Unidos de hotéis. Me conta. Assim pra mim. Amiga, tampa. Tampa, faz assim, vai. O filho do dono do Westgate. A família Westgate, E o filho deles, um dos filhos, né, of course, que eles têm, acho que mais de vários filhos, e ele estudou com a Maria Eduarda, ele se formou com a Maria Eduarda, entendeu? Então, assim, para você ver o padrão... Eu tô chocada! Entendeu? Então, isso, a Maria Eduarda, quando me falou, mãe, eu falei, não, gente, não acredito. Como então, assim? isso Ele tá acontece... sentado do meu lado e tomando leite no lanche? Exatamente, aqueles assuntos de jatinho para a Europa no final de semana, né? Imagina o nível da conversa. Mas, enfim, e todo mundo nivelado, entendeu? Por quê? Porque aqui é o padrão de ensino, é a educação que está em conta, e não quanto você está pagando por aquele estudo, entende? Sim. Então, isso me encanta também. Lude, você sentiu dificuldade em matricular as suas filhas por ser imigrante? Como que foi esse processo? Por exemplo, o Guilherme veio aqui no nosso podcast, ele Sim. falou com a gente sobre a documentação para alugar um apartamento, tirar drive license, essas coisas. Como que foi a documentação para matricular suas filhas? Para matricular as crianças, né? No Brasil, fala-se muito em histórico escolar. Aqui, o que é super valorizado é a carteira de vacinação. Então, acreditem, quando eu fui fazer matrícula das meninas, eu lembrei que a carteira de vacinação ficou no Brasil. Porque eu pensei em histórico escolar, eu pensei em diploma, eu pensei em tudo, menos na carteira. Só que, coincidentemente, um amigo do meu cunhado estava vindo, estava fazendo... ele parou em Miami, porque ele ia pegar um voo para Nova York, encontrei com ele nesse pouso e ele me deu as carteiras de vacinação das crianças. Meu Deus. Então, assim, eu também cheguei num cenário de... há quase 6 anos. Sim. Era outro cenário que nós tínhamos na época. Sim, você está falando da sua experiência. A minha experiência, na época, eu não tive dificuldade. Eu apresentei o histórico escolar, a carteira de vacinação, eu tive que ir a como se fosse no Brasil um centro médico para que eles me dessem. A escola me deu um papel, olha, ela tem elas, né? Tem essas vacinas, essa. Algumas no Brasil não eram coniventes com a idade. Há aqui um pequeno desacordo entre algumas idades. Eu fui nesse centro médico, digamos assim, dei as vacinas que a escola exigiu, levei comprovante de residência, comprovante, né, os documentos meio do meu marido, e a gente conseguiu matricular sem problema nenhum. Tanto a Duda na high school como a Gabizinha na elementary school. E elas estudaram na mesma escola? Não, são diferentes. São Porque lembra que eu te falei que aqui é elementary, vai até o 5º ano. Aí depois você vai para uma faixa que é de 6º ao 8º ano. Literalmente em outra localização. Outra escola. E depois de 9º até o final do ensino médio. E uma coisa bem interessante também de dizer que como os Estados Unidos não existe, eu sou apaixonada, que por quê? Todo mundo me pergunta, Lud, mas por que cada escola tem um horário diferente? Você sabia disso, Juliana? Não. Cada escola tem um horário diferente. O elementary entra no horário, eu só sei sai que os um. ônibus escolares prendem meu trânsito. A única coisa que eu sei. Misericórdia! Não, mas deixa eu te falar. A notícia é excelente. O elementary school, né, que até o 5º ano, eles entram mais cedo e saem um pouquinho mais cedo. Vai para middle school, 6º, 7º, 8º. Eles entram às 9h20 e saem às 4h. E quando vai para high school, eles pegam muito cedo, tipo 7h20 da manhã e vão até 2h e pouco. E sabe por quê? A inteligência é tanta, né? Não a evolução, passa na minha cabeça. eu vou lhe dizer, para evitar trânsito.
Porque se você sai igual no Brasil, todo mundo de casa, elementary school, middle school e high school, é aquele trânsito. Quando as meninas estudavam no Brasil, horário de chegada na escola era caos, tá? Era horário engarrafamento. Gente, eu tô em choque. Pra não ter trânsito, amiga. Eu nunca Juliana, acredite. Sabe o que eu imaginava? Que era pra evitar que os alunos grandes encontrassem com os pequenos. Não, Porque, Ju. né, eu, como uma boa professora, já imagino Sim, assim, gente, separa as crianças pra não ter briga. Não, é para evitar que haja o caos no trânsito pela manhã. Então todo Que mundo é incrível. organizado de um horário. Que É incrível incrível. isso, é incrível. Porque, mais uma vez eu digo, na Escola do Brasil das Crianças, horário de entrada e saída, esquece, caos. Tinha gente que parava o carro 4 ruas depois e vinha andando para buscar a criança. que Eu não fiz tem isso condições. várias vezes. Agora aqui não, cada um é no seu horário. Isso é lindo, porque funciona. Isso é verdade. Impressionante como funciona. Isso é verdade. E como que foi a barreira linguística? Porque você falou que você aprendeu inglês aqui nos Estados Unidos. Aprendi aqui, ó, aprendi tudo aqui. E como que foi essa barreira para você para matricular as crianças? Na verdade, Porque assim, a gente tem muitas pessoas vindo para poder fazer o F1, né? Que Sim, que é para sim. estudar. E a pessoa, ela não fala inglês e ela tem filhos. E ela vai precisar fazer a matrícula das crianças dela. Qual dica você dá? Como que foi essa tratativa com você? a tratativa comigo foi assim, a Maria Eduarda, como eu lhe contei, ela chegou aqui, ela já falava o inglês, então ela me ajudou muito. Ela foi a minha parceira ali para a matrícula, tanto dela quanto da Maria Gabriela, como para tudo. Ela era a minha base, entendeu? Porque na época eu não falava inglês. Sim. Então, assim, mas hoje, como eu lhe disse, como está aumentando a quantidade de brasileiros, quase todas as escolas têm Tem um ou apoio. alguém que fale espanhol ou alguém que fale em português. Mas as escolas que não têm, aí, amiga, fica mais difícil mesmo. Entendeu? Você tem que ter uma ajuda. Porque são muitos papéis. Por exemplo, eu precisei, quando o Duda entrou na high school, ter uma reunião com a principal. Principal aqui é a diretora, né? Porque eu precisei conversar com ela sobre matérias. E eu vou lhe dizer uma coisa, oh meu Deus, eu não entendia nada. E a minha filha, na época, né, teenager, e a diretora, a principal, falando várias coisas. E eu, Eduardo, o que ela tá dizendo? Nada não. Menina! Nada não, Eduardo, me traduza. Não, tá tudo bem. Menina, a minha Como sobrinha. assim, Juliana? Tá tudo A bem? minha sobrinha, ela tem 17 anos, vai fazer 17 anos agora. Minha bebezinha, porque ela é bebezinha. Acredito, claro, E neném. minha irmã mora na Suíça, né? Ai, E minha irmã já finíssima. mora lá há 8 anos e tudo Aham, mais. ah. E aí ela virou... Teve uma época, a Yasmin tava com 15, eu acho, 14, há um pouco tempo atrás. Minha irmã foi chamada na escola. Socorro. E eles são nível Estados Unidos também. Sim, Em relação ao nossa, ensino, eles são extremamente rigorosos. educadíssimos. Aí a minha irmã ainda estava no processo de aprendizagem do francês. Socorro. E aí chamou. Yasmin, você vai traduzir? Ela, mãe. Sei. A diretora falava e nada da menina traduzir. Ela Igual a falava minha assim, filha. não, porque ela tá falando que eu tô indo bem nas matérias e não sei o quê. E a minha sobrinha sempre foi muito inteligente, ela sempre ganhou destaque na escola e legal, tudo então era mais. verdade mesmo. Era verdade. Aí, beleza, passou. Ela encontrou uma professora da Yasmin no ônibus, que eles andam muito de ônibus lá. Ai, que legal, sim. E essa professora, ela tava com uma amiga que é fluente em francês e a professora comentou: que bom que você foi na escola, participou da reunião e tudo mais. A Yasmin é uma ótima aluna, mas ela conversa muito, né? E aí, terrível, eu tive que tirar ela várias vezes de sala de aula porque ela falava muito. A minha irmã não sabia... entendeu nada disso nessa A minha conversa. irmã não sabia onde enfiar a cara, porque a professora tava falando que tava botando a menina pra fora pra falar com a pilastra. Gente, que situação. E a minha... Aí chegou dentro de casa e falou assim, Yasmin, encontrei sua professora. Ela, Ela me falou umas coisas que você não me traduziu, dona. Você tá vendo? Safada. Só Deus sabe Teenagers. se a Eduarda me escondeu algo, porque eu perguntava tudo e ela me entregava. Nada, não. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas hoje em dia eu não preciso mais. Ai, Hoje em que dia chique! eu já domino a língua, graças a Deus. Ai, que bom, né, amiga? benção, É libertador, É não é? libertador.
Você falou a palavra principal, é libertador. Eu não preciso mais. Eu sei ir nos meus médicos. Eu consigo fazer tudo. E eu realmente não preciso de ajuda. Eu amo isso. Eu poder ir num hospital. Eu poder atender uma ligação. Eu adoro atender uma ligação. A pessoa fala, I would like to talk with fulano de tal. Wrong number. Eu adoro. Gente, é libertador. É libertador, entendeu? Libertador. O inglês, ele muda a vida da gente. Não, ele muda. E outra coisa, ele há uma expansão da sua mente, entendeu? Você está colocando nela uma nova língua. E depois do inglês, que você já domina, agora meu próximo desafio será o italiano. E eu não paro mais. Só não vou pro mandarim, essas coisas que eu também não gosto, né? Não, enfim, amiga, tá tudo certo. Tá tudo bem, né? Eu vou pro francês, no italiano, tá tudo bem. Voulez-vous. Arigatô, básico. Mas não vou dar mergulhos mais profundos. Entendi. Não, tá ótimo, amiga. Tá ótimo. O nado raso aí tá arrasando. Por aí, Mas é libertador, Ju. Você falou a palavra principal, amiga. Sim, é libertador. É libertador. Então, assim, uma pessoa que está pensando em vir com a família, ser F1, a pessoa, ela deve arriscar. Então, é esse o seu conselho hoje? Se eu acho que deve, eu acho que com certeza. Eu até conversava, né, com ele no início antes aqui, né, da preparação, e eu falei, gente, porque uma das perguntas, né, do roteiro foi arrependimento. Calma, garota! Ah, tá, porque eu preciso dizer, não há. Calma, não porque você tá querendo passar o carro na frente dos bois? Gente, eu tenho que dar uma segurada, Ludmilla. Alguém para essa mulher, gente? Você não tem noção, Ju. Então, vamos lá. Lud, quais são os seus arrependimentos de vir morar nos Estados Unidos da América? Nenhum. Ah, não, tem um. Não ter vindo antes. É sério, é muito sério. Porque Cara, eu deveria ter feito esse isso. caminho antes. Eu queria ter vindo pra cá adolescente. Sim, adolescente, entendeu? Com mais oportunidades. Seria melhor ter nascido aqui, mas tudo bem. Aí tudo bem, melhor dos mundos, né? By the way. Mas, e eu digo sempre às minhas filhas, porque é tão engraçado que quando tem evento na high school, né, vou eu e as mães das amiguinhas da Gabi, né? Não, eu adoro ver seus stories. Amiga, são as mais empolgadas. A gente chega naquela high school, é um filme americano. E elas assim... So boring. E a gente super animada. Eu quero ser team leader, eu quero ser líder de torcida. Eu lembro, acho que foi alguma premiação. E você teve os vídeos, você fez uns vídeos, e aí tava tendo a apresentação das cheerleaders. Que eu fui e conversar com elas, você tirou foto, fez vídeo. Gente, eu morri. Não, e eu conversei com elas, que era um dream pra mim, entendeu? Aquilo, quem me dera ter vivido aquilo. Era a materialização do que eu vi nos filmes da minha juventude. Exatamente, eu também. E elas, umas queridas, não, tia, vem cá, me dera teu pompom pra eu segurar. Eu vi, amiga! Fiquei tão emocionada, caiu uma lágrima. Gente, mas essa Ludmilla é terrível, Deus! É terrível. Um sonho. Ai. E qual foi o desafio maior, assim, que você enfrentou nessa jornada aí de 5 anos e meio, ou que está enfrentando, né? Sem dúvida, o desafio maior foi o aprendizado da língua. Entendeu? Porque enquanto você não tem o domínio, você é muito manipulável, entendeu? Você vai eu fui abrir uma conta no Bank of America. Você não consegue ter acesso a tudo que a gerente tá te oferecendo. Porque você não entende o que ela tá dizendo. E nem sempre a Duda, né, começou logo a estudar, nem sempre ela podia me acompanhar. Então, eu e o Gustavo, né? E ele também não entendia. Então, assim, eu acho que você perde muitas oportunidades. Por isso que eu digo, mais uma vez eu vou utilizar a palavra libertador você ter o domínio da língua. O que você sente mais... Não vale família, porque família é outro patamar. Outro patamar. Ok? Não vale família. Okay. O que você sente mais falta do Brasil hoje? Posso ser sincera? Porque a gente encontra muita coisa aqui em Orlando, né? A gente é privilegiado, que eu gosto de brincar, que a gente pega... O pessoal pega um ônibus de 15 minutinhos, tá aqui em Orlando, do Brasil. Sim. Mas eu vou ser sincera e eu não vou mentir pra quem tá me ouvindo. Se eu contar o que eu mais sinto falta, você cai pra trás. Eu posso lhe dizer? Conte-me. Nada. Eu não sinto falta de nada. Nada. Eu não tô lhe dizendo que é uma história de amor com os Estados Unidos. Eu não sinto falta. Ai, Lud, mas I don't know, a feijoada. Gente, não. Não, Não, amiga, eu não tenho falta de nada.
Nada, nada, nada. Acredite. Como você falou que não contava a família, Não né? conta a família, não tudo conta bem. a família. Então, do Brasil, nada. 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 Amiga, eu sou realizada aqui. Eu sinto falta de uma coisa. O quê? E Que curiosa. todo mundo ri da minha cara. E o que é? Mas assim, é uma marca específica. Eu tem sou de ideia. Minas, né? Pão de Então- queijo. Não, Ah, tá. pão de queijo. Pão de queijo aqui tem um monte. Eu sinto falta da salsicha. Aquela cheia de Ju, agrotóxicos, não de acredito cabeça de não, pintinho. Ju, mas a gente tem Aquele aqui no negócio Alma, tia. Não é igual. E aí, eu quero salsicha. Alô, Pif Paf, se vocês estiverem me ouvindo, Pif Paf, Por pode favor, me patrocinar. claro. Gente, eu amo salsicha Pif Paf. Nossa, eu nunca ouvi falar. Exato. É E porque só- você e ela vende em BH, Minas Gerais. Entendi. Gente, pelo amor de Deus, uma vez no meu aniversário, eu marquei que saudades de comer salsicha Pif Não Paf. acredito. Eles me repostaram. Eu falei, gente, que lindo, mas é tanto legal. tóxicos dentro daquela salsicha. Realmente, né, lindona? Que não vai ter salsicha brasileira aqui tão Lógico. cedo. Não vai entrar nem Gente, tão cedo. mas olha, Você amo. sente? Sinto muita falta Eu da não sinto salsicha. falta. É a única coisa. Eu não sinto. Única Ai, Lude, coisa. eu morei 11 anos em Fortaleza, né, antes de vir pra cá. Lude, mas o peixe, a praia... Gente, eu não sinto. Eu não sinto. Não, eu acho que a gente acha tudo aqui. Tudo. Você tem tudo aqui. Outro dia eu vi uma mulher vendendo caranguejo. Sim, tem, com certeza. Eu falei assim, como assim, gente? O negócio veio vivo? É, sim, sim. Eu fiquei chocada, Eu eu não fiquei sinto chocada, falta fiquei de chocada. nada. Existe alguma surpresa que aconteceu com você aqui nesse país que você fala assim... Você é muito apaixonada pelos Estados Unidos, Sim. mas te surpreendeu ainda mais? Algo te surpreendeu ainda mais? Por exemplo, fui fazer uma coisa, eu esperava que iria ser bom, mas foi melhor ainda. Ju, eu vou te falar uma coisa. Praticamente tudo. Porque todo mundo fala muito sobre a questão da frieza do americano. Cara, Os americanos e americanas que eu conhecia, eu nunca tive essa barreira. também Eu não. acho que como eu transpiro essa paixão por aqui, aí muita gente também faz um comentário. Eu só encontrei com brasileiros aqui que não eram de boa índole. Eu só conheci pessoas amazing. Então, gente, eu bato nessa tecla. Gente, como assim? Então, no meu Eu caminho, fico muito brava Deus com reservou isso. pra mim os melhores. Aqui, ó, caminhando junto comigo. E assim, eu conheço gente que acabou de chegar e fala assim, porque eu não posso confiar em brasileiro. Aí eu falo, mas Why por quê? not? Que Por que isso? você não pode confiar em brasileiro? Aconteceu alguma coisa com você? Aí a pessoa, não, mas é porque todo mundo fala Todo que mundo brasileiro, não fala, sei o quê. é, Aí eu não. falo, mas olha, Cada um tem uma você história. tem que ter a sua experiência. Lógico. E eu não acho que o problema é os brasileiros. A questão é caráter. É caráter. A falta Exatamente. de caráter, ela vai existir em qualquer Não, nacionalidade. vai ser do italiano, do hispano, do francês, não Sim, importa. do americano, do indiano, tudo, gente. Não tem. Então, Ju, eu vou te falar. E como eu transpiro essa paixão, eu tenho algumas melhores amigas que a vida reservou presentes para mim nos Estados Unidos. Sim. Então, eu não pensei, porque quando eu deixei meu país para trás, ele vai me dando presentes dia após dia. E isso é muito Isso real. é muito bom, então eu acho que é uma questão até de energia, entendeu? Deus reserva o melhor, porque eu vou recebendo o melhor, eu vou querendo dar o melhor, e tudo vai caminhando. E graças a Deus, Isso porque é lindo, eu sou isso é muito lindo. feliz. Eu falo que os amigos aqui, eles vão se tornar a sua família. Sim, com certeza. Não tem com como. certeza. A gente tem que se apoiar, sim, nos amigos. Uhum. Minha família. Gente, sua família continua existindo, ela Sim. vai continuar te amando, mas Sim. você precisa criar uma nova Com família nos certeza. Estados Unidos. Hoje, certeza. eu tenho a Natália, que ela é minha irmã de alma. Eu Sim, falo que a gente sim. se reencontrou nesse país, porque não Sim, faz sim. sentido a nossa conexão. A gente tem até uma tatuagem Ai, juntas. que lindo! Nós fizemos a primeira casa que a gente morou. Gente, não acredito. A gente se conheceu Gente, aqui. tá aí, uma boa ideia. Eu vou fazer. A gente vou, fez, vou tem até propor a para as minhas Unidos, BFFs. Ai, ficou incrível, foi incrível. Então, assim, Linda. é surreal, porque hoje eu sou madrinha do filho dela, que é o amor Olha da minha aí, vida. gente, isso é E- muito bom. É. É Aqui nos surreal. Estados Unidos, você vive a frase que amigos são a família que Deus te permitiu escolher. E Exatamente. eles são. Porque Eles o meu são. primeiro ano aqui, Natal, Ano Novo, eu fui super acolhida por amigos. E assim, e nem sempre os familiares, né? Meus pais, né? A família do meu marido, a minha irmã podem estar aqui. Mas você tem amigos que são irmãs. Há pouco tempo ganhei um presente da minha amiga, da Nath, e uma homenagem linda. E ela falava lá que nós éramos... Oh, meu Deus, tomara que eu não esqueça. Nós não éramos irmãs
irmãs de sangue, entendeu? Porque me faltou a palavra em inglês agora. Ai, ela vai me matar quando ela ouvir, mas enfim, anyways. Porque nós somos irmãs sem ser de sangue. Unbiological. Unbiological chique. sisters. Chiquérrimo, Adorei, vou adotar. Nem sei se a pronúncia tá certa, minhas filhas chamaram minha atenção, I don't know. Enfim, mas unbiological sisters. E é isso que eu vivo hoje com algumas amigas e que eu digo, como é que Deus reservou os Estados Unidos para me apresentar essa pessoa? Gente, como assim? A gente viveu tanto tempo separadas para se encontrar aqui. E é o que eu te falo, da questão que você vai vibrando, você é feliz e as coisas vão acontecendo. A mesma coisa dos americanos, né? A mesma coisa você dos precisa. americanos. Eu trabalhei num local, numa empresa americana, onde 99,9% das pessoas eram nativas americanas, nascidas, né, e criadas. E eu lembro exatamente de uma conversa que eu tive com um colega de trabalho e eu falei assim, vocês são muito fechados. Aí ele virou pra mim e falou assim, não. Aí eu, claro que são, vocês não gostam de conversar ali. Porque vocês não conversam. Olha aí, você tá vendo? Você tá vendo aí o preconceito. Aí eu falei, preconceito. eu sempre falei que vocês eram frios, porque vocês não gostavam de conversar. Ele, Juliana, a maior parte das pessoas que chegam pra conversar com a gente fala, oi, tchau, tudo bem, boa tarde, boa noite. Vendo? A pessoa já cria medo. Exato, a pessoa cria medo. Então, a gente cria uma barreira. E não é bem assim. É normal, entendeu? Eu tive uma amizade, assim, muito bacana com uma nova-iorquina, e uma vez a gente estava no lugar juntas, e foi muito comédia essa cena, que nós chegamos no lugar todos juntos, e uma pessoa viu que eu estava, né, com eles, e ela viu que eu falava português, ela veio falar comigo, você é brasileira? Eu falei, sou. Aí ela falou, eu também, eu moro em Nova York, e a gente começou a conversar. E quando a minha amiga americana me viu conversando com ela, me chamou no canto, e falou assim, você toma cuidado. Porque ela é brasileira. Falei, você esqueceu? I am Brazilian. Eu também sou brasileira. Aí ela até esqueço. Porque, menina, é uma coisa, entendeu? Então, assim, o americano me chamando a atenção para eu ter cuidado com o brasileiro. Gente, porque eles querem isso. Porque não importa onde você nasceu, é a conexão que você cria. Sim. Não importa se ele é chinês, entendeu? Eu tive um professor chinês aqui, que era pessoa incrível. Eu tive um colega chinês que ele dava os presentinhos mais lindos e você não consegue imaginar que um chinês vai ser tão maravilhoso. Eu nunca imaginei que eu teria uma amiga francesa. Olha maravilhosa. Você tá vendo? Aí eu lembro que quando a empresa, né, finalizou o projeto que a gente trabalhava, ela me trouxe uma lembrancinha e falou, nossa, eu amei te conhecer. Você foi uma das brasileiras que mais conversou comigo, que mais me deu atenção. E aquilo fez uma diferença na minha vida tão grande. Cara, é muito gostoso. Não é onde você nasceu, é a pessoa que você é. Acabou. Todo mundo quer fazer conexão. Porque eu nasci aqui. Não importa. Não importa onde você nasceu, entendeu? Sim. É conexão, é vibração. É você sentir que a pessoa tá ali do teu lado. Não importa o lugar onde ela nasceu. Você acredita que seu jeito, né? A sua alegria, a sua energia te ajudou com o inglês? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que Outra sim. coisa também, a minha paixão pela língua. Eu sou apaixonada. É natural, assim, me ver tendo uma aula com um professor e o professor fala uma expressão, tipo, que eu nunca ouvi falar, eu falo, I don't believe it. This word, it's so beautiful, it's really amazing. Aí o teacher... igual você acabou de falar, como é que é? Ambigual? Como é? Unbiological. Unbiological sisters. Yes. Unbiological E o professor vira pra mim, Gente, às vezes americano, fala assim, tipo, por que ela tá achando isso tão lindo, né? E eu acho lindo. E então tem a ver com a minha empolgação e a minha vontade de aprender. Sim. De ouvir uma música que eu amo, Roxette, né? Não vamos aqui falar sobre idade, mas eu não sei se você conhece Roxette, mas eu sou Na da... verdade, não. Eu nunca ouvi falar. Você nunca ouviu falar de Roxette? Um grupo dos anos 80? Não, amiga. Que é uma loira. Eu não nasci nos anos 80. Nossa, listen to your heart. Você nunca ouviu essa música? Não, I'm sorry. It's okay, não, tudo bem, tudo bem. Depois eu prometo que eu vou ouvir. Tá. Eu prometo. E eu ouvia Roxette quando eu era teenager e eu não tinha ideia do que a Roxette cantava. Eu gostava da melodia. Isso é o nome de uma mulher. Não, Roxette é o grupo. É a banda. É a banda e ela cantava Listen to Your Heart. E eu falava aquilo, Listen to Your Heart. E eu não entendia. E hoje eu digo
ouça seu coração. Oh my God! Oh my goodness, como assim? Eu passei a minha adolescência cantando Listen to your heart. Ou seja, você já estava sentindo Eu já sentia, mas eu não tinha ideia do que Roxette dizia. E hoje eu sei. E quando ela diz, e quando eu escuto Bon Jovi, quando eu escuto os meus cantores, eu falo, gente, eu entendo. Amiga, eu sou da época de High School Musical, I'm so sorry. Zac Efron. Zac Efron. Eu acompanhei com a minha teenager, mas tá tudo bem. Eu entendo que Zac Efron fala também, by the way. Perfeito. O que Zac Efron cantava para... Como Troy Bolton cantava para a Gabriela. Gabriela tá tudo bem, a gente entende também. Né? Mas você consegue entender o quão grandioso é isso, essa paixão que eu tenho? Tem um filme também, que também vão achar que eu sou super old, mas eu não sou, eu sou super jovem, super young, que é O Vento Levou. Conhece também não, né? Eu assisti na escola, eu acho. Deve ter assistido. Muito vento, porque é um clássico, tá? Então é um clássico. E o nome do filme em inglês é The Gun of the Wind. É muito lindo você dizer. Vai, fala bem pertinho, assim, ó, bem ASMR. Faz bem, The Gun of the Wind. Gente, isso é lindo. Isso é lindo demais. E eu me permiti assistir O Vento Levou em inglês. Porque quando eu consegui entender o que ele falava, porque tem uma atriz, a principal, Scarlett O'Hara. Oh, my goodness. Amazing. Quem não conhece Scarlett O'Hara? Amazing. Amazing. E quando eu ouvi Scarlett O'Hara falar na língua que eu tava entendendo, eu falei, como assim eu não nasci? Eu não aprendi bebezinha a falar inglês? Gente, olha, eu vou te falar, Ludmilla, não tem pessoa melhor pra falar dos Estados Unidos do que você. Eu sou empolgada demais. Eu sei que você é uma imigrante atípica, porque ama isso aqui eu amo, e todas as suas forças. Todas as minhas forças. Não tem nada que eu vou te perguntar que eu acho que você vai falar mal aqui. Não nada, é impossível. Nada impossível. eu vou falar mal, porque não há. Nem que a comida é muito picante. Não é. Não é, a comida é Não, amiga. Amiga, é sério. Tudo bem, vai. Questão de frutas, por exemplo, você compra uma mamão que não é tão doce. Conseguimos! Tá, pelo menos uma, vai. Que não é tão doce quanto no Nordeste, né? It's ok. Mas assim, você tem a outra fruta, que é o kiwi, que também é tão doce quanto. Ai, meu Deus do céu. Olha, ela não aceita. Não, eu não aceito. Eu vivo em negação, porque aqui é o the best place in the world. Ai, gente, a frase de tio Mickey. Gente, mas é a minha também. Eu adoro. Lud, eu já sei a resposta dessa pergunta que eu vou te fazer. Porque assim, cara... O quê? Você vê o futuro da sua família aqui ou pensa em voltar para o Brasil? Never. E suas Agora filhas? eu vou trabalhar na seriedade. Nunca. Nem nunca. suas filhas? Nem as meninas. Nunca. Não. Nunca esquece. Nunca não existe. Passou, não existe essa possibilidade, nenhuma Juliana. dificuldade que aconteceu no passado. Não. Não deu vontade de botar tudo dentro de uma mala e voltar correndo? Não me representa mais, entendeu? Não me representa há muito tempo. E cada dia me representa menos, entende? Isso é verdade. Então, não. As meninas seguirão daqui para outro caminho, de repente uma Europa, caso elas decidam, mas o Brasil não. Não é uma escolha mais. Não é uma escolha mais. Você ama o Brasil, de fato, é seu país, mas... Nós nascemos, né? Nós temos amigos. Não, eu tenho uma depois história. vai receber um hate aí, né? Não, gente, eu Por gosto, claro. Eu devo tudo ao Brasil. Eu nasci Sim. no Brasil, minha família é do Brasil. Eu tenho muito carinho, Sim, entendeu? com certeza. Mas é a questão de ideologias que você não se reconhece mais. Oportunidades. As questões políticas. Eu me reencontrei nesse país. Sim. Isso é até um relato meu, assim. Eu falo que acredito. eu amo isso aqui. Sim. Eu assistia séries e mais séries, igual você falou, né? Que quando você vai nas escolas e fica louca. Sim, é. Gente, eu cresci a minha adolescência, a minha, né, juventude, que eu ainda sou jovem, no caso, claro, continuo ainda. Eu também, por mais que Super eu tenha visto youngers. O Vento Levou, eu também sou. Eu assistia Glee, High School Musical, só coisas assim, bem school, né? Bem school. Então, sempre foi meu sonho vir pra cá. Então, eu olho, assim, eu ainda já vou fazer 6 anos, igual a você. Eu olho, assim, às vezes eu tô dirigindo, eu olho e falo assim, gente, eu tô aqui. Como assim? Me belisca. Eu tô aqui, eu moro aqui, eu tenho uma vida aqui. É um país que me ensinou uma língua. Sim. É um país que me ensinou a dirigir. Sim. É um país que abriu portas para mim inimagináveis. Claro. Sabe? As pessoas falam, parece clichê,
mas é um país de oportunidades. É um país, sem dúvida nenhuma. É um país para quem tem vontade. Sim, né? Para quem tem o sangue no olho, para quem quer vencer. Porque tem uma frase clássica também que eu falo muito, que os Estados Unidos é para todo mundo, mas nem todo mundo é para os Estados Unidos, entendeu? Sim. Porque não adianta você vir com uma mentalidade do Brasil, que você vai precisar disso, daquilo, não adianta. É um começar do zero todos os dias. E é um desafio novo e você tem que ver paixão naquele desafio. E tem uma frase também que eu adoro, em que diz que... Como é que é? Seria... Ai, gente, tanta coisa na minha cabeça. É justo que muito... também. É justo que muito custe aquilo que muito vale. E para mim, os Estados Unidos vale. Uau! É bonita, né? Madre Teresa de Calcutá é linda. É justo que muito custe aquilo que muito vale. E para mim, vale. Entendeu? Mas é pessoal esse olhar, Ju. Não. Mas eu acho que se a pessoa tem a oportunidade, se existe um sonho, eu acho que tudo começa aí. Por exemplo, o meu esposo, ele não tinha esse sonho. Ele nunca passou na cabeça dele ir para os Estados Unidos, nunca. E um belo dia eu falei, vamos embora? E ele, vamos. Aí ele, como assim vamos embora para os Estados Unidos? Vamos recomeçar? Aí ele, Juliana, você tá bem? Eu falei, tá bem, tô ótima. Não tá doente. A gente não tinha passaporte, Lude. Sério? Nunca tinha colocado o pé aqui, nem pra férias, nada. Disney, nada. Em 45 dias eu estava nesse país. Meu Deus, olha aí, você tá vendo? Era tá missão. Claro, missão de vida, continua sendo a minha missão de vida. Eu amo isso aqui também, então eu sou super apta. Hoje, eu acho que você já falou, né? Mas eu vou pedir pra você... direcionar. Um conselho que você daria para as pessoas que querem fazer essa mudança, visando a família, porque eu sei que você passou por muitas coisas, passou pelo o processo todo de matrícula e desespero, e saúde, tudo isso, né? Para você ainda, porque você veio com uma bagagem grande, né? Duas moças lindas. O conselho que eu dou eu acredito que os Estados Unidos é um lugar que, se você tem disposição, se você tem vontade, você vai ter mais segurança, certo? Você não vai viver o tempo todo pilhado, como é no Brasil. Quem é que vai carregar meu celular? Não, se você tem essa oportunidade, eu acho que você deve se permitir. Entendeu? Porque foi o que eu digo, funcionou muito para mim, entendeu? Sim. E funciona todos os dias, porque você estar num país em que você vai parar num sinal e você não vai ficar morrendo de medo de alguém quebrar o seu vidro para tirar o seu anel, a sua pulseira, o seu celular, isso não tem preço. Entendeu? A minha filha dirige todos os dias e eu não fico preocupada quando ela volta para casa, porque eu sei que ela vai chegar bem, entendeu? Enquanto que no Brasil, quando ela chegava, eu tinha que ter um segurança na porta de... Olha que eu não morava num lugar perigoso, eu morava em Fortaleza. Tinha que uma pessoa estar esperando na porta de casa, né? O segurança da área onde nós morávamos. Então, você ficava tenso. Eu ia dormir nervosa. Não, eu lembro que passava uma moto do meu lado, eu já... Exatamente, entendeu? Então, toda noite eu ia dormir com medo que aquela porta fosse quebrada por algum ladrão. E aqui você fecha o olho e dorme. Ontem o meu pai, eles estão de visita aqui, ele fez o seguinte comentário: a casa ao lado da minha recebeu uma entrega da Amazon e até hoje eles não pegaram. Tem mais de uma semana, esqueceram, acho que eles estão viajando, os meus vizinhos. O meu pai, a gente na varanda, ele falou, gente, esse pessoal não pega encomenda e ninguém pega. Eu falei, pai, ninguém pega. Não pega. Os tênis aqui na minha porta, você tá vendo? Dormem aqui. E ninguém pega, porque a pessoa vai lá e compra o seu. Você tá entendendo? Não tem necessidade. Não tem necessidade, sabe? Então, assim, a gente tem que ser honestos a ponto de dizer que, sim, existe crimes, claro. furtos. Não é o paraíso, né, Juju? Não é impossível. Até porque nós estamos vivendo com outros seres humanos. Outros seres humanos, e, claro. Né, e assim, claro. Eu acredito que os Estados Unidos, ele pode sim ser para todo mundo, como você disse, né? Mas a gente tem que entender que o país é um país de oportunidades, de recomeços. Existem coisas que nós vamos errar, lógico, é fato. E a gente vai ter a oportunidade de recomeçar de novo. E errar é humano. Errar é humano e faz parte. Se arrependa e começa de novo. E é isso que importa. É a gente seguir em frente. Esse é um país que te dá essa oportunidade. O Brasil é um pouco mais difícil em relação a isso. Hoje em dia, infelizmente, eu fico triste. É o nosso país, é o nosso povo. Sim, é o nosso
nosso país, entendeu? o nosso povo. Mas, infelizmente, cada vez, né, dia a dia, você percebe que a situação vai ficando mais complicada. Infelizmente. Aqui é uma cultura que me é entristece. apaixonante. É apaixonante. É apaixonante. Infelizmente, o Brasil, ele tá complicado. Sem Mas dúvida. a gente veio falar dos Estados Unidos, né? Anyways, a gente veio falar de Estados Unidos. Eu adoro ficar com a Ludmilla o dia inteiro. Não, você sabe que o pessoal não gosta quando tá nós duas juntas, né? Porque a gente dá choque, né? Não, a gente grita demais o tempo todo. Uma velada do... Não, é uma outra observação em relação a falar alto, que o americano, ele é polidíssimo, né? Ele fala muito baixo. E quando, às vezes, eu tô em algum mercado, eu tô na Target, eu viro pra minha filha e falo, olha ali, como fala alto esses brasileiros. Ela, é você todinha, né? Porque você fala alto, você grita. Aí eu, imagina, mas agora eu vou falar baixo, que eu vou sussurrar. Ela, não é você. 5 minutos acaba. Porque não adianta. O Brasil está na veia, amiga. Não tem como, entendeu? Não dá. A brasileirice tá, ó. Não tem jeito, não tem jeito. Ai, Lud, olha, foi tão gostoso o nosso papo, que o tempo passou. Nosso tempo já acabou, já estourou. Já passou e a gente não acaba. Não acaba, porque daqui a pouco o pessoal vai vir aqui, vai dar um sim, tabefe na gente, pra vai gente chamar nossa atenção, né, corta. Gente, chega que essas mulheres não param não de falar. Não para de falar nunca, é assunto pra vai 30 dias. Vai ter que ser fase 2, fase 3, fase 3. Perfeito. Sim, tamo dentro, só me chamar. Lud, dá um recadinho final pra essas pessoas maravilhosas. Você que é tão conhecida nesse Orlando com esse sorrisão maravilhoso. Gente, é isso. Eu acho que quem tiver essa disposição, quem quiser começar de novo, porque todos os dias nós recomeçamos. Só que quem quiser optar por recomeçar aqui, num país diferente, numa cultura diferente, numa língua diferente, eu acho que deve fazer, deve se permitir, entendeu? Ou essa para começar, deve se permitir. Por que não? Entendeu? Ai, Lud, obrigada. Eu tô muito feliz por você ter aceitado esse convite. Adorei. Me chame sempre, eu venho todas as vezes. Com certeza. Todas as vezes. Acho que eu preciso ter uma co-host aqui, sabe? Imagina nós duas. Imagina, terrível. Só que o entrevistador não vai falar. Ele não vai falar nada. Não, o entrevistado não vai ter chance, que a gente vai ficar aqui, ó, as duas entrevistadoras, o entrevistado vai ficar, gente, eu tô aqui, eu não vou falar nada, não. Não vai dar certo, Lud. Não, amiga, não, cancela. Eu te convido mais amiga, vezes. Você me convida mais vezes, é melhor. Perfeito, você entrevistador ou entrevistada, a gente vai funcionar melhor. Não, porque aí a gente dá uma segurada na outra, tá tudo certo. Sim, tudo certo. Lud, deixa um beijinho pra galera, se quiser deixar suas redes sociais. Então, você precisa... você falou que você ajuda o pessoal que quer fazer o F1, Sim, né? eu faço. Eu dou todo o apoio para quem quer fazer um visto estudantil, tá? Eu trabalho com processos. E quem quiser me acompanhar, a minha rede social é Ludmilla Zimbrão, com Z, um L, um L. Eu posto muitas coisas daqui. Sim. Certo? E sempre, incrível. Às vezes, me perguntam alguma coisa, até no tocante Ludmilla, para ir para lá, como é que eu faço? Então, é algo que também não custa nada ajudar. Como um dia eu vivi isso, hoje em dia os meus processos. Eu faço muita transferência de alunos de outras escolas, né? Como eu trabalho na Ideal English School, mas o processo que mais me encanta é quando ele vai fazer uma mudança de status. Ele vai tomar a decisão, entende? É a decisão Agora de eu virarei viver. um estudante nos Estados Unidos. Ou quando ele faz esse passo do Brasil, né? Que ele faz um OC, Out of Country, que de lá ele já toma essa decisão. Então, me encanta, porque eu vibro junto com aquela família que está tomando aquela sábia decisão. Eu vou ficar, eu vou seguir, os meus filhos viverão aqui. Então, eu amo o que eu faço. Eu amo de paixão. É nítido. Acho que não precisa nem você falar que você ama, porque é nítido. Lembra que eu te falei hoje de manhã? Eu falei, Juliana, o dinheiro acaba sendo uma... Claro, consequência. É uma consequência do meu trabalho, mas eu faço porque eu vibro com a família, eu vibro com aquelas pessoas. É surreal, né? É surreal, entendeu? É surreal. Eu te entendo, porque isso é muito do meu dia a dia também. Sim, a gente vibra com as conquistas dos outros. Você isso quer é ver muito quando bom. Eu fico muito encantada quando um cliente me liga? Ludmilla, eu posso tirar uma dúvida? Eu já pego o telefone, eu ligo. O que aconteceu? Onde é o médico? Gente, eu amo! Sem brincadeira. Gente, eu não tô me vendendo. Acredite, believe me. É porque eu amo, entendeu? Porque se a gente não vive pra servir, a gente não serve nem pra viver, Juliana. É sério, vamos finalizar. Clarice Lispector se revirou no túmulo agora. Se você não vive pra servir, você não serve nem pra viver. Exatamente. Dá vez pro próximo. É sobre isso. Lud, obrigada mais uma vez. Eu amei nosso papo, gente. Eu quero chamar muitas mais vezes, tá? Obrigada. Obrigada. Linda. E aí, pessoal? Gostaram do relato da Lud?
Ela é doida, mas tem um coração maravilhoso, tá? Não sou. É sim, amiga. Não sou. Pessoal, ficamos por aqui. Espero vocês no nosso próximo episódio. Deixe aqui nos comentários sua opinião, o que vocês acham. Se vocês querem vir para os Estados Unidos, se é loucura, se não é, o que vocês querem saber, o tipo de pessoas que vocês querem que eu traga aqui pra gente conversar, bater um papo, tá? Se inscrevam no nosso canal, porque eu tô vendo muita gente vindo aqui, ó, assistindo os videozinhos e nem pra se inscrever no canal, gente. Oxi, que besteira é essa? Tô de olho, hein, galera? Então, se inscrevam no nosso canal, deixe o like, ó, que a gente merece, que a gente é linda, loira e maravilhosas, que nós estamos lindas aqui, trazendo muita informação pra vocês. E é isso, pessoal. Beijo, até a próxima. Tchau!